Bom dia, Bruno. Bom dia, Letícia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Eliel. Bom dia, Tauana. Bom dia, Fernanda. Ok. Bruno, obrigado. Estamos aqui. Daqui a 2 minutos a gente começa. Na segunda-feira nós temos nossa aulinha normal, tá? Essa eu não pude estar na segunda, mas para a gente não perder o embalo, né? Vamos fazer essa de hoje. Que horas são? São 8h49. Só um segundinho. Oi, Ricardo, tudo bem? Ok, gente, agradecendo a presença de vocês. Nós vamos começar a aula de hoje e na nossa última conversa falamos de princípios e eu falei da questão da eficiência e hoje nós vamos falar um pouquinho da forma da administração do Estado, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão muito relevante. A gente fala o poder público, a gente usa a expressão pública, a gente, na verdade, como se fosse sinônimo de estatal. O próprio Código Civil diz que os bens públicos são de uso comum do povo, de uso especiais ou dominiais, que são aqueles que são só propriedade do Estado. Então, essa associação entre público e estatal é uma associação perigosa, né? Uma associação bastante perigosa, porque se nós entendermos que o Estado realiza um fim público e que público é igual a estatal, nós vamos dizer que o Estado realiza um fim estatal. Tudo bem, Karina? Chegando agora, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Nada, Luiz está aqui na tela também. Então, se a gente, na verdade, confundir público com estatal, nós vamos perder o próprio conceito de público, porque se público é igual a Estado, e o Estado persegue um fim público, o Estado persegue um fim estatal, não é? O Estado persegue um fim estatal, o que não sai do mesmo lugar, né? A gente vai ficar num círculo vicioso. Então, é preciso que nós façamos a distinção, primeiro, entre público, estatal e privado, né? Quer dizer, numa visão mais aprofundada, eu diria que o público é tudo que é transcendente, que não está, que não se esgota em nós mesmos, que nós não temos uma cota patrimonial dessa coisa. Por exemplo, a educação é pública e ela é resultado, por exemplo, desses encontros, ela é alguma coisa que vai se tornando entre nós e que ela tem um sentido público na expressão própria. Seja ela, aí vocês dirão, mas há muitas que são instituições privadas. As escolas podem ser privadas, mas a educação é pública, não é? Ela tem um papel. Agora, nada impede que eu considere o que eu examine privatisticamente a questão da educação. Eu digo, olha, eu quero um diploma para progredir na minha carreira, eu quero um diploma para
exibir ou para ser chamado de doutor, aí você está tendo uma visão. Quando eu penso na educação como desenvolvimento dos povos, que nenhum povo conseguiu se desenvolver senão à base de uma educação, eu penso numa perspectiva pública. E aí vamos ver o seguinte: eu digo que Estado não é sinônimo de público e pode até ser antônimo. Mas, Celso, pode até ser antônimo. Como é que fica essa história? De que público pode ser o contrário de estatal. Vejam bem, desde as capitanias hereditárias, as que foram povoadas e se tornaram públicas, continuaram como capitanias e foram se tornando províncias, etc. e tal. E as que não conseguiram foram devolvidas ao Estado, exatamente porque não conseguiram se tornar públicas. Elas foram devolvidas ao Estado como propriedade particular, né? Como propriedade. Tudo bem, Manuela? Manuela chegando agora. Tudo bom, Manuela, professor? Bom dia, colegas. tudo bem? Manuela tem colaborado muito com esse curso. Então, nós estamos falando da distinção necessária entre público e estatal. Às vezes, o Estado conspira contra o público. E eu gosto de um exemplo que é bem baiano, que é o do Carnaval. O Caetano Veloso dizia que a Praça Castro Alves era do povo, logo era uma praça pública. E ele dizia como o céu é do condor e voltava dizendo como o céu é do avião. Não é? Então, a praia é tão certo que a praça é pública como o céu é do condor, né? Ou como o céu é dos aviões. Não é? Mas ele advertia para uma coisa bem interessante. Eu gosto dessa música porque ela nos ensina uma coisa assim. Ele diz assim: toda a gente na praça, Praça Castro Alves, onde brincavam livremente, sem cordões, sem camarotes, manda a gente sem graça para o salão. O que era que acontecia? A população mais simples, a negritude mais alegre do que os brancos, etc., fazia seu carnaval na rua, porque não tinha acesso ao baiano, ao iate, à associação atlética, em suma, aquelas festas de salão que eram restritas a pessoas que eram sócias ou que pagavam valores muito altos. Mas aí a turma dos clubes percebeu que o carnaval era mais agitado na praça, era mais alegre na praça, era mais espontâneo na praça. Mas ela não queria ir se misturar com o povo. E aí, como é que ela usa o Estado? Ela usa o Estado para privatizar os espaços, para camarotear os espaços, para cordonizar os espaços, fazer os cordões, os blocos, etc, etc. Então, você começa a criar a figura do pipoca, né? Daquele que está fora. Então, quem privatiza o carnaval é o Estado. E quem fazia do carnaval algo público era a ausência do Estado. Por exemplo, há uma lei em Pernambuco que proíbe cordões de isolamento. Proíbe cordões de isolamento. Então, você não tem os blocos carnavalescos porque são proibidos os cordões de isolamento. Né? Então, essa é uma mostra de que, às vezes, é o Estado quem vai, na verdade, privatizar e não buscar o público. Né? É o Estado, por exemplo, nos casos de improbidade administrativa, onde um governador faz uma estrada asfaltada para passar pertinho da sua fazenda, e com isso multiplica o valor da sua fazenda. Então, não se pode dizer que aquela estrada atendeu a uma finalidade pública, mas que atendeu a uma finalidade tipicamente privada. Então, é o Estado realizando o privado. Eu estou tentando mostrar com isso que privado e público são conceitos teleológicos, finalísticos, enquanto que Estado é um conceito orgânico. Né? O Estado é uma estrutura que deve realizar o fim público, mas que não tem um monopólio
desse fim público. Nós temos que, na verdade, identificar fins públicos, porque senão eu vou cometer uma injustiça de considerar as obras sociais de Irmã Dulce como privadas, né? Então, elas são públicas, no sentido de que não visam lucros, de que não têm interesse pessoal, não têm sócios, não têm acionistas, não estão no mundo privado. Para que algumas organizações sejam consideradas públicas efetivamente, elas precisam ser não estatais. Então, por exemplo, eu vejo campanhas do Médicos Sem Fronteiras. Olha, nós salvamos milhares de pessoas, atendemos no Congo, não sei onde, em países de alta pobreza, e não pertencemos a nenhum Estado e a nenhuma organização ou partido político. Precisamos da sua doação. Então, o Médicos Sem Fronteiras é uma entidade pública. E, para ser pública, precisa ser não estatal. Quer dizer, nós não confiaríamos, porque ela vai socorrer o terrorista que jogou a bomba nos Estados Unidos do mesmo jeito que um estadunidense ela daria proteção. É claro que Biden e Trump precisam dessa proteção, mas para o Médicos Sem Fronteiras não faria diferença, né? Então, o Greenpeace também, que cuida das questões verdes, né? E de que o Biden falou na coisa, de que o Bolsonaro respondeu que a de saliva já não vai resolver, que o importante é pólvora. Eu fico assim imaginando como é que a gente vai conseguir, porque o presidente disse que ia dar ajuda para a Amazônia, mas que se nós não recuperássemos, ele faria embargos comerciais. Embargos comerciais significam a prática de restringir a venda e restringir a compra. Ou seja, eu posso sobretarifar as exportações e as importações, o que inviabiliza o comércio. E aí, como é que nós vamos? Nós não temos uma bala disparada. O que, que nós vamos fazer? Onde é que o presidente vai gastar a pólvora dele? Vai lá descer e bombardear Nova York? Ou vai jogar uma bomba na Casa Branca? É meio complicada essa história, mas vamos ao que nos interessa. Há entidades que são, na verdade, públicas, que desenvolvem atividades públicas sem serem estatais, e até precisam não ser estatais para serem públicas, né? Precisam ser não estatais para serem verdadeiramente públicas. Nós não confiaríamos na Anistia Internacional se ela pertencesse a um Estado americano ou um Estado cubano, tanto faz a ideologia. Então, alguma coisa para ser pública precisa ser não estatal. A Constituição brasileira ela tem muita vergonha de não saber fazer essa diferença, porque ela, no artigo 223, esse eu sei de memória, é raro, viu, gente, eu saber algum artigo de memória, né? Porque eu acho que esses artigos mudam toda hora, não se preocupem em saber, não. Esse eu sei por acaso, né? Diz assim, lei complementar regulará as relações entre o sistema de radiotelefonia público, privado e estatal. A própria Constituição, para quem é positivista, entende que, na verdade, há uma intercomplementaridade entre as instituições estatais, as públicas e as privadas, pelo menos no setor de telecomunicações. Então, nós mostramos que público não é igual a estatal e que pode ser até antônimo e que o público é um fim e o Estado é um meio de se atingir um fim público, mas que não tem o monopólio das atividades públicas, que são aquelas atividades transcendentes, que não entram no nosso patrimônio. Disso decorre uma inversão de categorização bastante importante. Vocês vão ver em todos os livros, e para prova da OAB, quem for fazer, escrevam como está nos livros, porque eles não saíram ainda dos manuais.
eles vão dizer o seguinte, que os bens públicos têm a característica da indisponibilidade. Marque lá certinho indisponibilidade, porque é uma característica dos bens públicos. E eu vou dizer o contrário, que os bens indisponíveis é que são públicos. Ou seja, o direito ao meu nome nem eu posso dispor, por isso ele é público, não é? Eu não posso dispor da dignidade de alguém, nem ela mesma. Houve um caso na França, o chamado caso do anão, que ele rolava numa pista para divertir os frequentadores. E a corte entendeu de que isso era atentatório à dignidade humana, mesmo ele dizendo que não, que ele ganhava o dinheiro dele ali e que estava satisfeito. Mas se disse, olha, você usar um cidadão para se divertir à custa dele rolar e por ele ser anão, vai de encontro aos princípios civilizatórios mínimos. Então, ela afirmou a dignidade pessoal como um valor público, como algo público e indisponível pelo próprio cidadão, né? Então, o que faz algo ser público é a indisponibilidade e não o contrário. Não é o público que é indisponível, é o indisponível que é público, né? Bom, feito isso, o programa pede que a gente estude a organização do Estado, porque o direito administrativo foi construído muito em volta do Estado. Eu diria que nós temos o mesmo pecado original do direito penal. O direito penal foi construído em torno do homicídio, né? Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, culpabilidade, todos os conceitos de direito penal foram originalmente pensados em volta da figura do homicídio. Assim também, todos os conceitos de direito administrativo foram trabalhados a partir de uma ideia de Estado. Então, nos chamados Estados democráticos de direito, e qual é a diferença aí entre democrático e de direito? O Estado democrático diz respeito à participação das pessoas no processo de representação. Ou seja, é aquela história de que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Eu costumo dizer o seguinte, que um órgão que elege os seus próprios membros, ele não é democrático, ele é autocrático. Quando os membros são guindados da base à cúpula, aí nós dizemos que nós temos uma democracia. Quer dizer, a democracia é o fato de que a base popular leva alguém à chamada elite do poder. E, por exemplo, as academias de letras não são democráticas, ninguém vota para alguém ser acadêmico. Elas são autocráticas, porque só os acadêmicos votam para saber quem são os seus parceiros. Não há, digamos, há outras relações que são tão válidas quanto as democráticas. Não vamos, na verdade, pensar, eu digo, relações interpessoais. A relação pai e filho jamais pode ser democrática. A relação professor-aluno também não. Por quê? Porque você pode dizer que nota vocês querem ter, todo mundo vai dizer 10, não é? O que é que vocês querem ter? Às vezes alguns dizem, eu não quero nem ter aula, eu só quero passar e ter a nota 10. Então, vamos colocar em votação esse resultado. Quer dizer, não é possível, na verdade. Existe uma relação hierárquica que, bem existida, é tão legítima quanto esta. Mas, num modelo político muito ampliado, a democracia tem sido a solução civilizada de evitar-se a perpetuação do poder. Temos alguma interferência aqui, entrou com o microfone aberto, não tem problema nenhum. Nós evitamos a perpetuação do poder e criamos uma dinâmica de que, se alguém não cumpre uma determinada função, ele vai ser defenestrado dela. Eu, por exemplo, sou adepto do parlamentarismo porque
Na América Latina, por exemplo, ou você resolve via impeachment, ou você resolve via golpe, né? Então, nós temos agora o Peru, que foi objeto de um golpe, e já no parlamentarismo basta um voto de desconfiança da Câmara de Representantes para que o primeiro-ministro caia, para que o primeiro-ministro, na verdade, deixe de existir, né? Então, eu gosto, às vezes, de fincar uma questão. O parlamentarismo não nasce de doutrinadores, mas nasceu de um fato histórico bastante curioso. O trono alemão, o rei inglês, como vocês sabem, eles vêm de uma dinastia, digamos, uma posição hereditária. E era resultante de duas famílias, uma alemã e uma inglesa, e vai que o rei da Inglaterra veio a ser um alemão. E ele não falava, na verdade, uma palavra de inglês. E aí ele escolheu um ministro para ir às reuniões, porque esse falava alemão e inglês, e esse ministro passava para ele o que tinha ocorrido na reunião ministerial. E ele passou a ser conhecido como primeiro-ministro, né? Porque ele era, digamos, o porta-voz, né? Quase o Hermes da mitologia grega. Quem era o Hermes? O Hermes era o que dizia que ia aos templos e traduzia para o povo o que era a voz dos deuses. E aí ficou aquela frase: a voz do povo é a voz de Deus. Quando ele não sabia nada, não queria dar palpite, ele dizia assim: olha, o que vocês estão pensando é o que Deus quer. E pronto. E Hermes dá origem à nossa palavra hermenêutica, né? Que é a interpretação. Hermes era muito mentiroso, viu? Então ele interpretava meio torcendo para lá, torcendo para cá, não é? Quem conta um conto acrescenta um ponto, né? E Hermes enchia de pontos, né? Nos contos que ele contava. Então, o primeiro-ministro talvez tenha origem já em Hermes, que era o tradutor da vontade dos deuses. Ele era um semideus, porque ele convivia na Terra entre os mortais e ele era o que, na verdade, fazia isso. Bom, mas vem Montesquieu pegando ideias de Locke, etc., e fala numa tripartição dos poderes. Eu tenho que, na verdade, trabalhar isso, porque eu tenho que fazer um trabalho de reconstrução e literalmente, de demolição. Eu não tenho medo de ser iconoclasta, de derrubar ícones, porque eu acho, gente, com todo respeito aos credos, que isso aqui não é um culto, onde eu sou o pastor e vocês dizem amém. Não é? Então, eu tenho uma crença católica, mas eu acho que esse não é o lugar de eu estar expondo as minhas crenças. Eu tenho que fazer demonstrações. Então, vamos tentar ver o que são poderes. Olha, o juiz tem poderes de determinar a prisão e condenar alguém à perda da liberdade? Tem. Por que ele tem esses poderes? Porque ele tem o dever de organizar, de reprimir o crime, de trazer uma sociedade melhor para nós. Então, ele tem, na verdade, esse dever. Isso nós chamamos de Estado de Direito, porque foi o Estado que combateu o absolutismo, então ele é um Estado relativista, Estado proporcionalizador, Estado em que o poder deixa de valer por si mesmo, mas ele tem uma função de cumprir o dever. Olha o que eu estou dizendo, que o poder não é mais do que um instrumento de cumprir o dever. Certa feita, eu me lembro de uma figura tão simpática, tão gentil, mas que estava se desviando do poder. Um guarda de trânsito me para, no dia de domingo, e eu disse: o que eu fiz dessa vez? E ele disse: me desculpe, mas eu não tenho. Como foi o jogo do Bahia?
E o Bahia tinha ganho de 2-0. E ele não podia ter parado o meu carro, porque isso não se conectava a nenhum dever. Mas como o Bahia tinha ganho, está tudo bem e tal, comemoramos juntos e essa coisa toda. Mas houve um desvio manifesto de poder, porque o poder que ele exerce quando para um carro é para evitar infrações, para pesquisar atitudes suspeitas, para verificar se alguém conduz drogas ou coisas que venham, jamais para ter uma informação, não é jamais para ter uma informação, por mais valiosa, por mais importante que fosse. O Bahia ontem ganhou de 2-1 do Fortaleza. Tá? Isso é uma informação tão importante que a gente precisa dar em aula. Então, bom, que me perdoem os torcedores do Vitória, não torço contra eles, eu torço sempre a favor do meu time, não cabe mais lugar para nenhum outro tipo de situação. Então, vejam bem, o poder ele é sempre um instrumento de cumprir um dever. Se você disser, olha, essa repartição abre de tal hora até tal hora. Sim, o poder de alguém fechá-la, ou de fechar as nossas escolas, decorreu do cumprimento de um dever de evitar-se a pandemia. De evitar-se a pandemia. Eu, por exemplo, aqui estou sem máscara porque estou sozinho diante de uma tela e tenho a companhia virtual de vocês, como vocês estão sem máscara, mas eu só transito com a minha máscara. Então, alguém tem o poder de me impor a máscara? Tem, se demonstrar que ela reduz os riscos de mortalidade, porque a mortalidade gera problemas de sobrecarga. Então, eu não preciso sequer descrever os poderes. Quando eu dou os deveres, está implícito de que eu emprego os poderes, porque isso é o Estado de Direito. O Estado de Direito se caracteriza por não haver poder que não corresponda a um dever. E aí, gente, vem a grande pergunta: quem é o principal? É o dever ou o poder? É o dever. Porque o poder, e aí eu me lembro da minha professora lá no ensino fundamental, já vai muito tempo, que ela dizia: o líquido não tem forma, toma a forma do corpo que o contém. O poder não tem forma, ele toma a forma do dever que o contém. Então, eu posso arrastar uma pessoa de um apartamento se houver um risco de incêndio? Posso. É uma violência contra a liberdade pessoal? É. Mas eu tenho o poder, até como cidadão, de fazer isso? Posso, para salvar uma vida. A pessoa quer recuperar móveis, é muito comum as pessoas morrerem no incêndio porque se apegam a bens materiais, e então, se você puder tirá-la o mais rápido, eu posso interditar uma rua? Posso. Eu posso fechar uma faculdade? Posso, se isso corresponder a um dever de ser cumprido. E aí, por que eu estou desconstruindo? Porque a teoria de independência e separação dos poderes é uma teoria que peca fundamentalmente por teorizar sobre o acessório e não teorizar sobre o principal. Tanto que, por exemplo, Portugal já não usa a expressão poderes, dizem órgãos da soberania. Então, você tem um órgão judiciário, um órgão legislativo e um órgão executivo. Eu não quero poderes sobre mim, eu quero serviços para mim, eu quero deveres que os exercentes de cargos realizem para a sociedade, ainda que eles precisem, na verdade, manejar determinados poderes. E é interessante, na terra de Montesquieu, que tem inclusive uma bela universidade, a Universidade de Montesquieu, é a mesma terra onde se fala em desvio de poder. O que é o desvio de poder, senão a infidelidade do poder à proposta de dever? Então, o poder, ele não é um corpo, vou usar uma linguagem dos astrônomos. Que diabo, Celso, isso é aula de direito ou de astronomia? Assim é demais. Mas vamos lá. O poder é um corpo iluminado e o dever é um corpo luminoso. Isso eu aprendi em relação ao Sol e à Lua. A Lua não tem luz própria, a Lua recebe
à luz do Sol, né? E ela é um corpo iluminado. Os italianos dizem iluminado pelos raios della doverosità. Doverosità é uma palavra que eu não consigo traduzir, se vocês conseguirem me dar uma melhor tradução, eu vou chamar de deveridade. Então, o poder é iluminado pelos raios da deveridade, do estado permanente de ter que cumprir o dever. Então, não é possível a gente, na verdade, construir uma teoria dos poderes, porque eles não têm forma, eles são como líquido, vão tomar a forma dos deveres que tenham. Se eu tenho dever, eu tenho, isso vai marcar, por exemplo, se a administração pública pode agir diretamente, fechando uma barraca de fogos, pode, porque ela pode causar um incêndio, mas não pode agir diretamente fechando uma banca de revistas. Ela tem que ir ao judiciário, etc., porque ela não tem o poder de fechar uma banca de revistas que está ali instalada. Ela tem que discutir primeiro se ela está instalada, se ela tem licença, se ela tem uma série de coisas. Por que a diferença de tratamento? Porque o poder ele é sincronizado com o dever. Então, eu prefiro definir deveres a partir do qual eu encontro poderes. Quando eu encontro os deveres, eu encontro todos os poderes necessários e suficientes. Eu não basta dizer é necessário, mas é insuficiente, ou é necessário e vai além da conta. Não é? Então, para que eu manipule o poder, eu tenho muito que ver num juízo de ponderação, num juízo de proporcionalidade, qual é o limite do meu poder para atingir o dever. E, às vezes, até o custo do poder é tão alto que eu deixo de cumprir o que, em abstrato, seria um dever. Vamos imaginar a seguinte situação. Foi um exemplo de um professor nosso, não que eu gostei muito. Ele disse o seguinte: olha, no avião, um passageiro se queixa de que, quando foi ao toalete, deixou a carteira do banco do avião e, quando voltou, não encontrou mais a carteira. E aí ele, na verdade, o pessoal tentou identificar ali, mas não conseguiu. E ele disse: e agora? Vocês não vão revistar todos os passageiros, porque essa carteira não saiu daqui. E o comissário disse: olha, infelizmente não. Nós temos até pensar depois se eu faz uma queixa e vamos ver se podemos indenizá-lo. Mas eu não vou atrapalhar e fazer uma fila monstruosa de 200 pessoas sendo revistadas, porque o senhor deixou a sua carteira no banco dentro dessa coisa. Quer dizer, o dever seria encontrar a carteira, seria fácil encontrar a carteira, porque ela não saiu voando em paralelo ao avião, né? Fazendo corrida com o avião. Né? Ela estaria ali dentro com algum passageiro. Mas daí é você revistar todos os passageiros, ele seria, na verdade, um poder exagerado em relação ao dever a ser cumprido. É como se eu tentasse matar um mosquito com uma bala de canhão. Não é? Então, na verdade, a proporcionalidade entre o poder e o dever quebra muito essa questão da independência dos poderes, etc., etc., porque ou de que le pouvoir, arrête le pouvoir, o poder freia o poder. Quem freia o poder de verdade é o dever. Quem freia o poder, dado uma tábua de deveres, eu estabeleço também uma pleiade de poderes. Essa é uma questão básica que nós vamos precisar dela adiante e que nós podemos pensar em como trabalhar essa questão. Mas o Estado, e sobretudo aí eu me refiro ao segmento executivo, ao segmento de execução do próprio Estado, né? Ele comporta desmembramentos na sua funcionalidade, e eu diria mais no seu governo, né? No seu governo. Então, nós podemos ter no Estado
para que ele desempenhe bem suas funções, um fenômeno que nós chamamos de desconcentração. O que é a desconcentração? A desconcentração é a criação, dentro de uma mesma estrutura, sem personalidade jurídica diversa, de órgãos auxiliares. Então, no Ministério da Economia, eu tenho várias secretarias: Secretaria de Acompanhamento Econômico, Secretaria de Inflação, em suma, lá as inúmeras secretarias, parece que são 10 ou 9, eu não sei, que importam em desconcentração de atividades, mas não são meras divisões internas, a que nós denominamos, portanto, de desconcentração. Isso costuma, às vezes, entrar em provas de concurso, alguma coisa disso. Diferente, num grau maior, nós temos a descentralização. A descentralização abrange a criação de entes dotados de personalidade jurídica para, na verdade, permitir uma maior agilidade da administração. Então, o primeiro modelo de descentralização, e o mais conhecido e o mais divulgado, é o modelo das autarquias, palavra que vem do grego autarcos. Governa-se por si, se autogoverna. Então, por exemplo, o IBAMA, Instituto de Meio Ambiente, ele é uma autarquia. Ele é uma autarquia. Por quê? Porque ele tem orçamento próprio, ele tem dirigentes próprios, ele tem, na verdade, uma estrutura própria que permite a ele se concentrar na questão ambiental de modo a melhor atuar e com mais rapidez atuar nessa questão, que é uma questão de relevo dentro dessa situação. O Instituto Nacional de Seguro Social é uma autarquia, porque ele tem que cuidar das aposentadorias, das pensões, etc., dos auxílios aos trabalhadores e essa coisa. E só no Brasil nós temos uma figura estranha, que é direito previdenciário. Direito previdenciário é quando o INSS não tem dinheiro para pagar e manda o cidadão para a justiça para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo. Então, ele manda para a justiça, para o pobre do juiz ficar acumulado de trabalhos e interesse. Aí nós nos damos ao luxo de chamar de direito previdenciário, mas o INSS é uma autarquia, autarcos, tem gestão própria. Nós temos autarquias especiais, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia é uma autarquia especial, que significa que ela tem um grau de autonomia, teoricamente, maior do que as autarquias comuns. A Constituição Federal diz que ela tem autonomia didático-financeira, administrativa, o que é meia-verdade, né? E toda meia-verdade é uma mentira inteira, né? Essa que é a questão. Então, as autarquias desempenham funções próprias de governo, têm atribuições próprias de governo, tem autoridade própria de governo. Então, o DETRAN, nos estados, ou o CONATRAN, são o Conselho Nacional de Trânsito, são entidades autárquicas, porque para cuidar da regulação do trânsito é preciso que haja órgãos específicos, engenheiros de tráfego treinados, estudiosos da área, etc, etc, etc. Então, a autarquia é o modelo mais clássico de descentralização que nós temos. O Supremo Tribunal Federal equiparou às autarquias as fundações de direito público. Então, nós temos fundações de direito público e fundações de direito privado. Então, as fundações criadas pelo poder público, pelo poder estatal,
são consideradas equivalentes em todos os planos às autarquias. Assim, por exemplo, a Universidade de Brasília, a UNB, é uma fundação Universidade de Brasília. Ela é uma fundação de direito público, mas que tem as mesmas prerrogativas de uma autarquia. O ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, é também uma autarquia. Ela tem o poder de multar o cidadão, ela tem as prerrogativas de celebrar contratos com privilégios, ela pode rescindir contratos sem um motivo, além das cláusulas, por uma cláusula de importância, etc, etc. Bom, ao lado disso, e eu não considero mais integrante da estrutura do Estado, mas propriedade do Estado, nós temos as empresas públicas. O melhor exemplo hoje é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? Então, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública. O que caracteriza uma empresa pública? Ela é feita para competir no mercado. Ela é feita sem prerrogativas do poder público. Ela é feita sem as características, ela apenas tem o controle. Que eu estou vendo, é lamentável no Brasil ver como se confunde no Brasil não apenas com o público estatal, mas o público com o governo. Exemplo, interferência na PF, na Visa, etc. Com certeza, Karina, essa miscigenação, e o que é pior, nós vamos falar daqui a um minutinho em agências reguladoras, vamos ver que elas, às vezes, você tem uma questão de petróleo que é deslocada para a Agência Nacional de Energia, porque o pessoal acha que ela resolve mais do que isso. Então, a interferência na Polícia Federal é muito grave, na Anvisa nós assistimos agora a vacina chinesa e a vacina de Oxford e etc., porque a vacina chinesa é do João Dória, né? Então a politização das vacinas é um perigo, né? O vírus da politização talvez seja maior do que o vírus da Covid-19, né? Então, essas intervenções são bem claras. Cláudia está aqui colocando: a autarquia se aproxima muito da administração direta, não se submete a regime falimentar. É verdade, Cláudia. A autarquia não vai à falência, ela, como Estado, não vai à falência, num sentido muito impróprio, nós dizemos que o Brasil pode ir à falência, pode quebrar, etc. Nós temos hoje que o orçamento brasileiro, 51% é comprometido com o pagamento de juros. Vocês imaginem a quantas nós chegamos, né? E o produto interno bruto, nós estamos equivalentes hoje, a nossa dívida já chega ao equivalente a tudo que se produz no Brasil em um ano, né? Então, nós dizemos que ele está mal, mas eles não quebram, não tem uma falência, não tem uma situação. Isso caracteriza uma autarquia. A empresa pública, ela trabalha com os particulares. É claro que o Supremo Tribunal Federal mitigou muito ou aproximou muito dos entes públicos. Diz, por exemplo, só se entra em empresa pública por concurso. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, 100% do seu capital é do Estado, mas nós chamamos de capital votante, né? Nós chamamos de capital votante. Então, ela é uma empresa comum, onde ela elege o seu presidente, mas é claro que esse presidente é eleito, é escolhido pelo presidente da República, porque ele tem 100% das ações, né? É quase como eleição venezuelana, né? Então, todo mundo já sabe quem vai ganhar, né? Então, a gente já tem esse tipo de coisa. Ou, se vocês preferirem, também eleição cubana, ou as eleições nas chinesas, etc. Agora está uma briga entre Hong Kong
e a China, né? Porque o lema seria um país e dois sistemas, e agora a China cortou a cabeça de 18 deputados de Hong Kong, porque eles não aceitam a soberania chinesa sobre Hong Kong, né? Então, está crescendo o movimento de liberação de Hong Kong. A grande questão é de que Hong Kong passou 100 anos sob domínio inglês e não conseguiu mais se adaptar à vida da China. Ela está muito mais para a Europa do que para a Ásia, né? Ela tem uma cultura muito mais europeia e é sede dos grandes bancos, a sede do grande capital, do que para a cultura chinesa, né? Então, mas voltemos, a empresa pública tem 100% do capital estatal. E, ao lado delas, nós temos a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista tem mais de 50%, e só isso, do capital votante controlado pelo Estado. Por que eu não digo 50 mais 1? Porque pode ser 50,1% das ações. Então, enquanto a empresa pública, a integralidade do capital é do Estado, na sociedade de economia mista, apenas mais de metade do capital social votante na verdade, do Estado. Eu disse, prefiro dizer sempre capital votante, porque se vocês considerarem todo o capital, por exemplo, a Petrobras é predominantemente privada já hoje. Apenas o capital votante, aquele que decide, que elege presidentes, está na mão do Estado. Mas a distribuição dos lucros vai muito mais para o Estado, ou dos prejuízos, esses vão só para o Estado, né? Do que efetivamente para outra banda, né? O capital votante não quer dizer que assegure um resultado maior, significa apenas que tem poder. Ao contrário, em sociedades abertas, em companhias, você tem ações preferenciais, sem direito a voto, e que recebem com preferência, como o próprio nome diz, os dividendos antes das outras. Então, o cidadão diz, não, eu não quero votar, até porque não voto 2, 5, 10, não vão adiantar. Eu prefiro ter a minha preferência no recebimento dos valores, né? Porque adiantaria você ter um voto na Petrobras? Quer dizer, não adianta nada. Então, todo mundo quer mesmo ação preferencial. E aí se fala sempre, eu não poderia deixar de fazer isso, por que a sociedade de economia mista não tem crescido? Não tem crescido porque há um chamado conflito ideológico. E esse conflito ideológico é muito latente, por exemplo, na Petrobras. Em vários momentos, o preço da Petrobras foi contido, o preço da Petrobras foi contido para que não subisse, por motivos eleitorais ou até eleitoreiros, o preço da gasolina. Então, quem tinha o prejuízo com isso? Os acionistas da Petrobras. E lá nos Estados Unidos, onde as ações da Petrobras são cotadas em bolsa, o investidor questionava: o que eu tenho com o problema do Brasil? Se o petróleo subiu, você vai vender com prejuízo só para não baixar o preço, só para não subir o preço da gasolina ali. Então, você ficava numa camisa de força. Ou atende os interesses do Estado, que é o sócio votante, ou atende os interesses dos acionistas. Se atender de um outro, o valor das ações cai. Se votar para o interesse dos acionistas, ela perde a razão de ser, porque é o interesse público. Por exemplo, eu conversava, de certa feita, com o diretor da Petrobras, ainda na época do governo Dilma, e ele havia muitas críticas no Brasil a que nós demos praticamente, foi um valor irrisório, a planta da Petrobras na Bolívia, para o Evo Morales, né? Chegamos lá e cobramos um valor simbólico, nem 10% do valor, e aí o Brasil inteiro, o mundo, criticou que o Brasil entregou equipamentos industriais, prédio e todo o seu acervo à Bolívia.
E aí esse diretor me explicava, íamos fazer uma palestra, eu e ele, e estávamos ali batendo papo no hotel. E ele me dizia, Celso, nós tivemos que fazer isso. E tivemos que fazer isso pelo seguinte, porque o pessoal à esquerda de Evo Morales, e creio há pessoas à esquerda de Evo Morales, queria que simplesmente a Petrobras fosse confiscada. E se eu insistisse em bater para um preço de mercado, eu podia ter uma guerra civil lá dentro. Iam derrubar Morales e ia se instalar um caos, e como a nossa fronteira é seca, muita gente ia invadir a fronteira brasileira, e íamos criar um problema de desemprego, como hoje já passou a acontecer, sobretudo na área de Roraima, onde os bolivianos e os venezuelanos, sobretudo estes, têm avançado nas nossas fronteiras em busca de ajuda humanitária. Então, ele dizia, foi preferível vão-se os anéis e fiquem-se os dedos. Ou seja, é preferível, na verdade, a gente ter essa perda lá do que ter um problema de fronteira e de administrar o desemprego, a violência, a criminalidade e uma série de outros problemas paralelos. É preciso entendermos, então, que a empresa, a Sociedade de Economia Mista, ela vive um conflito de ideologias. A ideologia do capital privado e a ideologia do chamado interesse público. E, por isso, elas terminam não dando certo. Né? Elas terminam não dando certo. Né? Bom, a partir daí, nós começamos a criar e entramos num tópico que não vamos poder concluir hoje, as chamadas agências independentes, que podem ser de dois modelos: reguladoras e adjudicatórias, seguindo o padrão dos Estados Unidos. Uma agência independente, ela foi definida lá nos Estados Unidos como uma entidade não dependente dos poderes oficiais, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, que tem vida própria, que tem, na verdade, toda uma situação. E é interessante que essa conquista, nós vamos desdobrar esse caso, nasce do fortalecimento de uma agência reguladora, a partir da sua independência dos órgãos, como deveria ser a Anvisa, né? Que infelizmente sofre essas pressões, porque a cultura brasileira ainda não deu isso. Nos Estados Unidos seria um escândalo, né? Mas aqui. Então, qual foi o primeiro passo para elas ganharem autonomia? No governo, num dos governos, não vou me arriscar agora, americanos, foi destituído um presidente de uma agência reguladora. Ele entrou em depressão e acabou vindo a falecer. E os seus herdeiros foram para uma vara de família pedir a herança, e incluíram na herança o saldo restante do mandato. E o juiz de família aí disse que tinha direito sim, porque ele tinha mandato fixo, ele não podia ter sido destituído antes dessa coisa. Então, foi um juiz de família quem disse que o mandato do presidente não podia ser cortado ao meio para efeitos de herança. E, a partir disso, vieram os casos seguintes, o caso Humphrey versus US Government. Vocês vão encontrar sempre nas decisões americanas fulano de tal contra o governo dos Estados Unidos. Aqui a gente usa contra a União. Mas não é possível condenar-se a União, na verdade. Quer dizer, você pode condenar o governo da União por não estar representando os interesses da União, por não estar representando os interesses da União. A autarquia se aproxima muito da administração, isso a gente já viu. Então, como é que eu digo? Agências reguladoras começaram a enfrentar, passaram a ser exigência no Brasil do capital estrangeiro. Nós não criamos por acaso, mas os investidores estrangeiros disseram: eu não confio no judiciário,
eu preciso ter alguém que julgue as minhas demandas. E aí você veja o seguinte: você tem agências reguladoras de serviços públicos diversos, né? E qual é a vantagem que ela tem? A briga de tarifa. Se você deixar com o judiciário a resolução de tarifas, vão ser 3, 4, 5 anos. Então, uma agência reguladora vai lá e arbitra uma tarifa que seja adequada para o usuário pagar e que, ao mesmo tempo, não mate a empresa exploradora do pedágio, por exemplo, né? Então, se o pedágio estivesse sujeito não a uma regulação especial, não a uma agência reguladora, ela teria, por exemplo, uma dificuldade enorme e não atrairia investidores que não confiariam na demora das soluções. Imagine recursos até o Supremo Tribunal Federal e impossibilidade de execução. As empresas quebrariam e isso não atrai a credibilidade dos sistemas. Então, nós temos no Brasil ainda carências de agências reguladoras. Por exemplo, eu não me conformo que seja o Poder Judiciário a regular adoções, etc., de crianças. Poderíamos ter uma agência reguladora especializada na problemática infantil, que entenderia muito mais de adoção, de acolhimento familiar, de assistência social, do que um juiz com a formação que nós recebemos nas faculdades. Mas vamos tentar deixar hoje aqui plantada essa semente. Agências independentes e agências reguladoras, para que a gente possa trabalhar na aula seguinte. Segunda-feira temos a nossa aula. Eu vou ter que interromper hoje 5 minutos antes, porque tenho um compromisso às 10h30 e eu não gosto de me atrasar. Eu quero sempre agradecer a atenção, voltar a pedir desculpas pela aula que não pude dar na segunda-feira. Estou tentando suprir com essa, que vai estar gravada ainda hoje, vai estar disponível ainda hoje essa aula, né? Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada, não é sessão, né? Eu declaro em continuidade Para essa aula. essa aula, né? Mas ela pode continuar pelo WhatsApp, tá certo? Vocês às vezes trazem problemas que estão muito bem resolvidos aí pela Manuela e na área mais técnica pelo Rafael, né? Mas podem trazer problemas de conteúdo também, que eu vou estar entrando e para discutir com vocês, tá certo? E eu queria já que vocês aprofundassem uma leitura. Manuela submeteu a vocês um texto sobre agências independentes e reguladoras para que a gente possa avançar um pouquinho na nossa temática de segunda-feira. Muito obrigado e até segunda, estamos pertinhos. Tchau, professor. Até segunda. Tchau, gente. Bom Obrigadão. dia.